Boa noite. Boa noite. Procuradora-Geral pede ao Supremo para investigar senadores do MDB suspeitos de suborno da JBS Friboi. A lista de Raquel Dodge inclui o presidente do Senado, Eunício Oliveira, Renan Calheiros e Jader Barbalho. O próximo julgamento da Lava Jato no Supremo deve ser sobre a presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann. Ela e o marido, o ex-ministro Paulo Bernardo, são acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. Doação da Odebrecht a pedido de Fernando Henrique pode ter sido feita por meio da cervejaria Petrópolis. A Polícia Federal reuniu troca de e-mails, planilha de empreiteira e contas de um candidato tucano em 2010. Sérgio Cabral afirma que se perdeu na promiscuidade do dinheiro de campanhas eleitorais. Ex-governador do Rio admite ter movimentado R$500 bilhão e diz que pretende ressarcir os cofres públicos. Tiroteio provoca fechamento do bondinho do Pão de Açúcar e do aeroporto Santos Dumont. O confronto com bandidos aconteceu durante a operação da PM em favelas disputadas por facções rivais. Uma nova lei na cidade de São Paulo proíbe dar alimentos aos pombos. O texto fixa uma multa de R$200 para quem desobedecer, mas ainda precisa ser regulamentado. O Jornal da Gazeta volta logo depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já! Get to hear me now. Tigo 2, agora com câmbio automático de última geração. Tigo 2 automático, a imprensa elogia, o test drive convence. Caoa Sherry. Chegou o quebra-gelo Veste Casa. Todas as ofertas foram congeladas e os preços estão abaixo de zero. Lençol 170 fios com ou sem elástico a partir de R$ 9,99 cada. É isso mesmo, a partir de R$ 9,99 cada. Porta-travesseiro 170 fios por apenas R$ 11,99 cada. Cobertor flanel por apenas R$ 45,99 cada. Quebra-gelo é só amanhã na Veste Casa. Guarujá Gardens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Gardens, para você. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero, paixão por comunicação. Nesta sexta, o entrevistado do Hora do Voto é o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PT, Luiz Marinho. Hora do Voto, nesta sexta, 11h30 da noite. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito contra 6 senadores, inclusive o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB. O inquérito tem como fundamento as delações do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, e do ex-executivo da JBS Friboi, Ricardo Saldi. Segundo os delatores, o grupo frigorífico teria repassado R$40 milhões aos senadores envolvidos, todos do MDB, nas eleições de 2014, a pedido do PT. Além de Eunício Oliveira e Renan Calheiros, estão na lista de Raquel Dodge os senadores Jader Barbalho, Eduardo Braga, Valdir Raupp e Dário Berger, além do ex-senador e atual ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego.
O pedido de Raquel Dodge já está nas mãos do relator do caso no Supremo, ministro Edson Fachin. Caberá a ele decidir se concorda ou não para que a Procuradoria dê início às investigações. No último dia 16 de maio, Fachin já tinha determinado a abertura de um inquérito para apurar os repasses da JBS aos políticos do MDB, mas depois entendeu que a Procuradoria não tinha deixado claro quem de fato seria investigado, o que aconteceu agora. Dodge pede ainda a apuração contra 2 ex-ministros, Helder Barbalho, filho de Jader Barbalho, e Guido Mantega. No caso de Barbalho e Mantega, a procuradora sugere que as apurações permaneçam no Supremo, apesar de nenhum dos dois terem foro privilegiado. Todos os envolvidos dizem que os repasses foram feitos dentro da legalidade. Ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, do PT, apresenta ao juiz Sérgio Moro documentos sobre conta na Suíça e diz que recebeu mais de $1 milhão. O dinheiro foi depositado por um empresário citado na delação de Joesley Batista, da JBS Friboi. Guido Mantega diz que o montante que recebeu numa conta no exterior, o equivalente a quase R$5 milhões, é dinheiro da venda de terrenos da família. Ao juiz Sérgio Moro, apresentou certidões e escrituras dos imóveis. Quem depositou foi o empresário que Joesley Batista, da JBS Friboi, afirma ser intermediário de propina para Mantega. Trata-se de Vitor Sandri, que oficialmente atua no setor de imóveis por meio da Sandria Incorporadora. Mas, em delação, Joesley contou que era ele que acertava a propina em nome de Mantega nos empréstimos liberados pelo BNDES, quando Mantega era presidente do banco e também depois, quando ele assumiu o Ministério da Fazenda. Seriam 4% do valor liberado, metade ficaria com Sandri, que, segundo Joesley, intermediou até 2008 para a JBS o equivalente a mais de R$6 bilhões em empréstimos do BNDES. Depois, Joesley disse que passou a negociar diretamente com Mantega. Foi quando surgiram, de acordo com o dono da JBS, as contas Lula e Dilma, onde teriam sido depositados $150 milhões para as campanhas eleitorais. Mantega, que foi ministro da Fazenda de 2006 a 2014, nos governos petistas, já é réu na Operação Zelotes, junto com Vitor Sandri, a quem teria beneficiado no CARF, órgão do Ministério da Fazenda, no qual empresas recorrem contra multas aplicadas pela Receita Federal. Na Lava Jato, Mantega chegou a ser preso em setembro de 2016, suspeito de desviar para o PT recursos da construção de plataformas da Petrobras para a exploração do pré-sal em 2012. Ele nega todas as acusações. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu libertar de novo o empresário Arthur Pinheiro Machado, preso na Operação Rizoma, um desdobramento da Lava Jato no Rio. O empresário é suspeito de envolvimento em fraudes em fundos de pensão. No último dia 23 de maio, o ministro já tinha mandado libertar Pinheiro Machado. Mas a 7ª Vara Federal Criminal decretou nova prisão preventiva do empresário. O ministro Gilmar Mendes afirmou que não há fatos concretos que justifiquem o novo decreto. Uma planilha da OAS mostra que a empreiteira dava presentes caros a políticos de quase todos os partidos. Aparecem na lista 2 ministros de Temer, ex-governadores, senadores e ex-dirigentes partidários. A informação foi publicada pelo jornal O Globo. De acordo com a reportagem, os ministros de Relações Exteriores, Aloysio Nunes, do PSDB, e de Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD, receberam cada um do dono da OAS, César Mata Pires Filho, uma caixa do vinho italiano Sassicaia. A garrafa pode custar até R$ 2.500, dependendo da safra. O empreiteiro morreu no ano passado. O senador tucano, José Serra, também recebeu uma caixa com 6 garrafas do mesmo vinho. A OAS também teria presenteado outros 13 políticos com gravatas. No entanto, a planilha não revela os valores dos mimos. O ex-governador de São Paulo e pré-candidato à presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, seria um dos beneficiados. E, de acordo com o Globo, também teriam recebido kits e cestas
da empreiteira, a senadora e ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, do MDB, o ex-presidente do PT, Rui Falcão. Além de Valdemar Costa Neto, do PR, que foi condenado no mensalão petista, e o ex-ministro também do Partido da República, Antônio Carlos Rodrigues. Os políticos citados não negam o recebimento dos presentes, mas dizem que nunca houve nenhum tipo de contrapartida à empreiteira. Empresas ligadas à cervejaria Petrópolis doaram dinheiro à campanha de candidato do PSDB ao Senado em 2010. Elas seriam usadas pela Odebrecht para disfarçar doações via Caixa 2. Doações das empresas Leiroz de Caxias e Praia Mar apareceram na declaração de Antero Paes de Barros, que foi candidato ao Senado pelo PSDB em 2010. As distribuidoras são ligadas ao Grupo Petrópolis, que fabrica cervejas Itaipava e Cristal. A Leiroz doou R$80 mil ao Tucano e a Praia Mar R$20 mil. Marcelo Odebrecht, então presidente da empreiteira, explicou que usava outras empresas para fazer doações a candidatos via Caixa 2. Os valores foram descobertos com o cruzamento entre uma planilha paralela da Odebrecht, apreendida na 23ª fase da Lava Jato, e a prestação de contas do candidato Tucano. O depósito foi feito em 29 de setembro de 2010. Poucos dias após, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que à época era presidente de honra do partido, pedir por e-mail a Marcelo Odebrecht uma ajuda a 2 candidatos do PSDB ao Senado, Antero Paes de Barros e Flecha Ribeiro. No dia seguinte, Odebrecht responde que o pedido já havia sido encaminhado. A troca de mensagens foi localizada pela Polícia Federal na caixa de e-mail de Marcelo Odebrecht e anexada a um dos processos da Operação Lava Jato contra o ex-presidente Lula. Foi a defesa do petista que pediu à Polícia Federal a inclusão dos textos na ação. Por meio de sua assessoria de imprensa, o ex-presidente Fernando Henrique disse que pode ter pedido contribuição para as campanhas, mas lembra que na época isso era legal. Antero Paes de Barros, que não se elegeu senador, e Flecha Ribeiro, que foi eleito, ressaltaram que não tiveram contato com representantes da Odebrecht, do Grupo Petrópolis ou das distribuidoras Leiroz de Caxias e Praia Mar. O PSDB diz que defende rigor no cumprimento da legislação eleitoral. A Odebrecht voltou a declarar que colabora com a justiça. A defesa de Marcelo Odebrecht diz que os e-mails são autoexplicativos e se referem a pedidos que sempre foram normais e comuns por parte de políticos. O Grupo Petrópolis ainda não se manifestou sobre o assunto. Vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Depois que Fernando Henrique Cardoso declarou que pode ter pedido dinheiro a Marcelo Odebrecht para as campanhas de 2 tucanos, mas isso era legal, ficou todo mundo desobrigado de fazer sentido no Brasil. Ao acrescentar que eventuais doações não vieram a troco de decisões minhas, pois na época, 2010, eu estava fora dos governos, FHC inaugurou uma espécie de vale-tudo semântico. Pode-se dizer qualquer coisa da Odebrecht, mas é preciso enaltecer sua organização. Tinha um departamento especializado no pagamento de propinas a políticos, no setor de operações estruturadas, eufemismo para departamento de corrupção. Para a infelicidade dos beneficiários, esse departamento dispunha de um arquivo próprio. Os papéis da Odebrecht revelam que pelo menos um dos pedidos de FHC foi atendido. A empreiteira repassou R$100 mil a Antero Paes de Barros, candidato derrotado ao Senado pelo Mato Grosso. O dinheiro pingou por meio de 2 distribuidoras da cervejaria Petrópolis, usada pela Odebrecht para camuflar doações ilegais. Isso é crime. Mas, evidentemente, estamos falando como se as palavras ainda tivessem algum significado no Brasil. Uma característica curiosa da semântica de FHC é que nela o dinheiro sujo da Odebrecht só faz sentido em outros partidos. No PSDB é tudo limpinho. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista Fabiano Angélico, diretor da Transparência Internacional no Brasil, sobre o combate à corrupção.
O ex-ministro Gedel Vieira Lima, do MDB, se recusou a passar por perícia médica determinada pela Justiça Federal, depois de ser flagrado com excesso de remédios na cela em que está preso no complexo da Papuda. Gedel Vieira Lima foi pego com quantidade excessiva de medicamentos sem prescrição médica na cela em que espera julgamento no complexo da Papuda, em Brasília. A Justiça Federal determinou que uma sindicância seja feita no presídio para saber como os remédios entraram na prisão sem autorização da administração, além de estabelecer um exame pericial de Gedel. Por orientação dos advogados, o ex-ministro de Temer se recusou a fazer os exames. Indagado pela juíza do caso, o perito do presídio da Papuda afirmou que o uso de todas as medicações apreendidas na cela de Gedel não é recomendado, podendo levar a mudanças bruscas de comportamento e até à morte. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, rejeitou mais um habeas corpus de Antônio Palocci, ex-ministro dos governos Lula e Dilma. Ele está preso preventivamente na Operação Lava Jato desde setembro de 2016. Há quase um ano, Palocci foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro a mais de 12 anos de prisão. A defesa pediu que o ex-ministro pudesse recorrer em liberdade, porque a prisão preventiva estava sendo usada como um instrumento de antecipação da pena. Ao negar o pedido, Fachin afirmou que todos os argumentos dos advogados foram discutidos pelo plenário do Supremo em abril, quando o tribunal decidiu, por 7-4, manter o ex-ministro na cadeia. O ministro do Supremo, Celso de Mello, liberou para julgamento o processo da Lava Jato contra a senadora e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e também o marido dela, ex-ministro Paulo Bernardo. Gleisi Hoffmann e Paulo Bernardo são acusados de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por supostamente terem recebido de forma ilegal R$1 milhão para a campanha dela ao Senado em 2010. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o dinheiro teria origem no esquema de corrupção na Petrobras e teria sido repassado à campanha com o objetivo de manter no cargo o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Ainda nesse mês, o presidente da segunda turma do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, pode marcar a data para que os 5 ministros decidam sobre o caso. Por enquanto, as pautas das sessões da turma não estão definidas. Gleisi e o marido negam qualquer participação em irregularidades. O julgamento de Gleisi deve ser o segundo da Lava Jato, que envolve políticos com foro no Supremo Tribunal Federal. O primeiro foi o processo contra o deputado Nelson Meurer, do PP, que foi condenado a 13 anos e 9 meses de prisão em maio. Foram presos hoje de manhã os empresários José Jarbas Pereira e Tiago Rodrigo Pereira, sócios do grupo Finbank Consultoria. Eles são acusados de aplicar golpes em 135 prefeituras de São Paulo. O esquema, montado por eles, teria desviado entre 2003 e 2017 cerca de R$500 milhões, deixando vários municípios com dívidas milionárias. Segundo o Ministério Público, o grupo oferecia serviços sem licitação relacionados à compensação de créditos tributários. Com o intuito de elevar a disponibilidade financeira nas receitas dos municípios, eram pagos ao escritório até 20% dos valores que cada prefeitura teria deixado de recolher. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, autorizou hoje o deputado federal João Rodrigues, do PSD, a deixar a cadeia para trabalhar na Câmara. Rodrigues foi preso em fevereiro deste ano por fraude e dispensa de licitação quando era prefeito de Pinhalzinho, em Santa Catarina. Ele foi condenado a 5 anos e 3 meses de prisão em regime semiaberto, mas estava em regime fechado no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Barroso atendeu ao pedido da defesa do deputado. Agora, João Rodrigues poderá exercer suas atividades parlamentares durante o dia, voltando ao presídio apenas para dormir. Em depoimento ao juiz Marcelo Bretas, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do MDB, admitiu ter movimentado R$500 milhões em doações eleitorais. Na audiência, o ex-governador disse que dos R$500 milhões que movimentou em doações eleitorais, 20 milhões foram para uso pessoal e admitiu ter adotado práticas desonestas e ressaltou que não soube se conter diante do poder obtido em 2 décadas de carreira política.
Neste processo, além de Cabral, outras 5 pessoas são acusadas de ocultação e lavagem de dinheiro. 50 milhões de reais, incluindo joias aqui no Brasil e 100 milhões de dólares no exterior. Questionado pelo juiz Marcelo Bretas, o MDBista disse ter interesse em reparar financeiramente os crimes que confessou, entregando bens. Cabral está preso no Rio de Janeiro, já é réu em 23 processos e foi condenado em 5, totalizando mais de 100 anos de prisão. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Temer e companhia venderam por 3 bilhões 3 áreas de petróleo do pré-sal. Venderam e para competidores o futuro pós-2022. Para norte-americanos da Exxon, da Chevron em parceria com a anglo-holandesa Shell e para a norueguesa Equinor. Isso no instante que o destino expõe atores da farsa, entre outros expostos PSDB e Fernando Henrique, na troca de mensagens entre o ex-presidente e Marcelo Odebrecht. 13 de setembro de 2010, FHC recorda o aspas, jantar de outro dia, e pede recursos para a campanha de Antero de Barros, Mato Grosso, e Flecha de Lima, Pará. Encerra o pedido escrevendo, envio abaixo os dados bancários. Odebrecht responde, fique tranquilo no que depende de nós. Então, FHC era ex-presidente e o Caixa 2 norma num sistema todo ele contaminado. Esse pedido de FHC expõe o aqui repetido ao longo de 7 anos. Aspas, tudo está nos computadores e dados dos empreiteiros. Selecionar, escolher quem investigar sem expor logo todos será um desastre. Foi e é. Porque venderá, como vendeu, a ilusão de limpos derrubando sujos. Avacalhará a política já autoavacalhada. Tudo exposto só depois levará, como levou, a desesperança, desencanto e apatia. Terreno fértil para semeadores do ódio, coletores de ressentimentos e frustrações. E assim chegamos ao fascista hora em alta, colhendo o plantado por erros graves e por oportunistas. Em outra mensagem, André Amaro, executivo, informa Marcelo Odebrecht. Acertado 1.800.000 para o IFHC. Quantas vezes aqui a pergunta, não pela pirraça, mas pela busca da isonomia, por que não investigam também o Instituto Fernando Henrique, como se investiga o Instituto Lula? Instituto que nasceu com doações de jantar no Alvorada, FHC ainda presidente. Silêncios, como agora, sem manchetes principais e com o uso da expressão doações, nunca o propina reservado para inimigos. Tempos de ex-serviçais da direita cavando na esquerda o espaço perdido e grana. Tempos de antigos radicais de esquerda tentando se livrar do presente, como garantistas, depois de servir à extrema-direita, depois de atiçar e jogar nas ruas o fascismo. Boa noite. Hoje, às 11h30 da noite, o programa Hora do Voto recebe o pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Luiz Marinho. O programa é apresentado por Maria Lídia Flandoli, com a participação da comentarista de economia, Denise Campos de Toledo. O bicheiro Carlinhos Cachoeira começou a cumprir pena em regime semiaberto. Condenado por fraudes na loteria fluminense, ele passou a ser monitorado com tornozeleira eletrônica e vai dormir em casa da família, num bairro de luxo de Goiânia. Ele também foi contratado por uma empresa de distribuição de material hospitalar de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital de Goiás. O salário será de R$ 6.500. Foi aprovada uma lei aqui em São Paulo que multa em R$ 200 quem for flagrado alimentando pombos. Mas ainda não se sabe como vai ser feita essa fiscalização, que deve ser definida depois da regulamentação dessa lei. Por onde se olha, lá estão eles. Nos fios, nos telhados das casas, nas calçadas, nas praças e até em um dos símbolos mais importantes da cidade, a Catedral da Sé, no centro de São Paulo. Os pombos foram trazidos pelos imigrantes europeus no século XVI. Eram animais domésticos, usados para envio de mensagens e até para servir de alimento. Agora, são vistos aos montes. Tem gente que tem pavor da ave, muitas vezes associada à falta de limpeza e doenças. Em São Paulo, uma nova lei proíbe as pessoas de alimentar os pombos. Quem for flagrado dando comida aos pombos, primeiro será advertido, depois poderá pagar uma multa de R$ 200. O valor dobra em caso de reincidência.
A lei já foi sancionada pelo prefeito Bruno Covas, do PSDB, mas precisa ainda ser regulamentada, o que deve ocorrer nos próximos 90 dias. Neste período serão definidas regras, como quais servidores vão ficar responsáveis pela fiscalização e aplicação das multas. A determinação é válida para a espécie Columba livia, que é a mais comum nos centros urbanos do país. Mas tem que multar mesmo, porque o pombo é o rato com asa. Ele só transmite doenças. Eu acho um absurdo, porque tem tantas outras coisas mais graves que você vê por aí. A lei proíbe ainda a venda de ração para os pombos em vias públicas. Também não é permitido abrigar essas aves. Os donos de imóveis com infestação de pombos terão que colocar redes de proteção para dificultar o pouso e a formação dos ninhos. A bióloga Lúcia Schuller, especialista em saúde pública, explica que os pombos podem sim transmitir várias doenças, algumas graves. São as doenças de fungos que vivem nas fezes dos pombos, se desenvolvem ali, e ali quando aquelas fezes secam, elas começam a liberar, os fungos começam a liberar esporos, são esporos microscópicos e as pessoas respiram aquilo. E o pombo age como um mecanismo transportador. Então, por exemplo, o bicho geográfico, o pombo vai lá na praia e ele bica as fezes do cachorro e o bicho geográfico está lá. Aí ele vai e libera fezes no ambiente praia ainda. E aquilo se mistura com a areia e as pessoas se contaminam. Mas para a bióloga, a lei não vai resolver o problema dos pombos na cidade. Na verdade, o problema é muito maior, a dimensão é muito maior. Vai em cima do lixo, da falta de saneamento, da sujeira na cidade. A Prefeitura informou que recolhe diariamente 12 mil toneladas só de lixo domiciliar e que a ajuda da população é essencial para manter os serviços de zeladoria na cidade. No Rio de Janeiro, tiroteio entre policiais e criminosos fecha um dos principais pontos turísticos do Rio, Bondinho do Pão de Açúcar. As operações no aeroporto Santos Dumont também foram comprometidas. Um policial ficou ferido, 6 fuzis foram apreendidos e um homem foi preso. A troca de tiros aconteceu na zona sul do Rio no começo da tarde. Ai, que isso? Ai, tô tirando no barco, mano. Ai. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um homem chegando na região da Urca pelo morro que liga o bairro ao Leme. Um helicóptero da polícia aparece sobrevoando a praia. De manhã, o batalhão de choque realizava uma operação nas comunidades da Babilônia e do Chapéu Mangueira. Criminosos fugiram em direção à Praia Vermelha. O confronto ocorreu próximo a uma região militar, onde fica uma escola do Exército. A circulação do bondinho do Pão de Açúcar foi interrompida por 2 horas e meia. Depois, a atração fechou mais cedo. Em Minas Gerais, a sequência de ataques continua pelo 6º dia consecutivo e atinge 38 cidades. 3 ônibus, 1 caminhão e 2 tratores foram incendiados entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Um dos ônibus foi queimado na capital mineira, Belo Horizonte. Outros 5 ataques foram no interior. Ninguém ficou ferido. O número de veículos e prédios públicos atacados já chega a 107. No total, são 67 ônibus queimados no estado. O governo mineiro atribui a onda de violência à facção criminosa PCC. A OAB de Minas aponta a relação com ataques no Rio Grande do Norte e ainda indica que o comando das ações viria de dentro de prisões. A Polícia Militar já prendeu mais de 40 pessoas desde domingo. O Tribunal de Contas do município suspendeu o novo edital de licitação dos ônibus aqui em São Paulo. Uma auditoria apontou 51 irregularidades no documento feito pela administração do ex-prefeito João Dória, do PSDB. Agora, a prefeitura tem 15 dias para dar uma resposta ao tribunal. O edital suspenso só foi apresentado 1 ano e 4 meses depois que Dória assumiu o cargo e será validado após todas as irregularidades serem resolvidas. Enquanto isso, o sistema de transporte de ônibus na capital continua operando com contratos emergenciais, o que representa um custo de até 50% maior aos cofres públicos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje que mais 46 empresas paguem em até 15 dias 506 milhões de reais em multas por bloqueio de rodovias.
O ministro considerou que durante a paralisação dos caminhoneiros houve abuso no exercício dos direitos de reunião, de greve, pela obstrução do tráfego em rodovias e vias públicas. Pressionada pelo movimento dos caminhoneiros e também por empresários, a Agência Nacional de Transportes Terrestres disse hoje que a correção da tabela de fretes não tem efeito prático para agora e está suspensa. Em reunião hoje em Brasília com representantes dos caminhoneiros, a NTT declarou que prepara uma nova tabela de fretes para substituir o documento publicado ontem no Diário Oficial da União, que já era uma correção da primeira versão feita às pressas pelo governo para pôr fim à paralisação no país em 30 de maio. A publicação ontem gerou reclamações de lideranças dos caminhoneiros e também da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que entrou hoje no Supremo Tribunal Federal com uma ação questionando a constitucionalidade da criação de valores mínimos de cobrança de frete. Segundo os diretores da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a terceira versão da tabela de fretes deve ser submetida a várias audiências públicas, na tentativa de conciliar os interesses dos caminhoneiros e dos patrões. Há 60 anos, o Universo Vessel chegava ao país diretamente da Hungria para se instalar aqui na capital paulista. O que antes era um pequeno negócio familiar, hoje se tornou um império das carnes comandado por Istvan Vessel. Da quarta geração de açougueiros da família, o especialista em hambúrguer é um personagem cara de São Paulo. O controle da empresa, com quase 200 funcionários, já está nas mãos do filho, Daniel. Mas, preocupado em manter o prestígio da marca, conquistada com cortes especiais de carne, Istvan Vessel não larga o osso. 60 anos depois de chegar ao mercado, ainda está de faca na mão. Também aqui mostra o padrão e aí eles vão lá e seguem. Vou mostrar para eles, mostrar o peso por porção para ficar sempre igual. Vessel é húngaro. Tinha 11 anos quando partiu para São Paulo com a família, que fugia da repressão do regime de Stalin na antiga União Soviética. Nós chegamos aqui em 1958 e aí eu fui aprender português na escola, né? Onde todo mundo me olhava com um bicho raro, né? Porque era um cara que falava húngaro, comia umas coisas diferentes. Em pouco tempo, o pai, László, abriu um pequeno açougue no bairro do Bexiga. A carne já era um negócio da família na Hungria, desde 1830. Saí da escola, fazia minha lição e tal, e à tarde ia para o açougue com ele. A primeira coisa que eu aprendi foi essa maneira de você enxergar cada corte de carne, e aí você começa a enxergar sabendo toda a anatomia do boi, né? Mas foi trabalhando no balcão que Vessel se apaixonou pela Sônia, com quem se casou. A mãe dela era consumidora, então conversa vai, conversa vem. A gente construiu não só nosso negócio, mas nossa família dentro de um açougue. O açougue de bairro, nas mãos de Vessel, virou uma empresa líder de mercado. Foi ele que inaugurou no Brasil, ainda no fim dos anos de 1960, o famoso método natural de amaciar a carne. A técnica da maturação, que hoje as outras marcas também usam, o Vessel conseguiu manter em segredo durante alguns anos. Claro, ele não queria entregar o ouro para a concorrência, mas também porque ele tinha receio de ser mal entendido pelo consumidor, que tinha uma outra cultura naquela época. Eu inventava uma história, falava, tem uma fazenda de um amigo, não sei o que e tal, e ficava quietinho com relação à verdade. Primeiro, porque eu não sabia como é que eu ia receber, como é que o consumidor ia receber a notícia de ele comprar uma carne que tivesse 20 ou 30 dias de maturação ou de envelhecimento, que é mais ou menos a mesma coisa, quando nos açougues a placa era carne fresca diariamente. Hoje, o hambúrguer é o carro-chefe, com 70% da produção. É líder no mercado brasileiro no segmento premium. Estourou nos anos 2000, quando o chamado hambúrguer gourmet, com carne nobre e sem tempero algum, passou a ser valorizado. Anos antes, o Vessel já tinha tentado essa receita, mas... Eu fui meio contra o que era a praxe do mercado. Os hambúrgueres da indústria eram todos temperados. Eu falei, não, vou fazer sem tempero. Conclusão? Deu errado. Para Vessel, o sucesso que nasceu da paixão pela carne foi facilitado pela cidade, que o destino escolheu para a família húngara. A gastronomia é a grande praia de São Paulo e a gente teve a sorte de estar inserido nesse negócio no lugar certo e na hora certa.
Foi encontrado morto hoje, aos 61 anos, o chefe americano e apresentador de TV Anthony Bourdain. Bourdain foi encontrado no quarto de hotel na França, onde estava para gravar o programa da rede de TV CNN. Segundo a emissora, a causa da morte foi suicídio. No livro Cozinha Confidencial, Bourdain revelou que era viciado em heroína. Nascido em Nova York, Bourdain trabalhou por mais de 30 anos em cozinhas de restaurantes de todos os níveis, antes de se aventurar na literatura e na TV. Com livros sobre as engrenagens do mundo da culinária, ele ganhou fama por seu humor ácido, rápido e dinâmico. Atualmente, Bourdain apresentava a série Parts and No, na CNN, em que viajava pelo mundo atrás de boa comida e histórias dignas de se contar. Bourdain gravou episódios no Brasil, em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Salvador, e punha pratos como feijoada e mocotó como os preferidos da culinária mundial. A morte de Bourdain foi na mesma semana em que a estilista americana Kate Spade se matou em Nova York. O presidente russo Vladimir Putin foi condecorado pelo governo chinês. Putin, chamado por Jinping de melhor amigo e velho parceiro, foi o primeiro presidente russo a receber a homenagem chinesa, um gesto que marca a aliança cada vez mais firme entre as potências. Segundo Pequim, a mais importante honraria chinesa é concedida a personalidades que contribuíram de forma excepcional para o processo de modernização socialista da China, a promoção das trocas e da cooperação entre a China e o resto do mundo e a manutenção da paz mundial. Antes da condecoração, China e Rússia confirmaram uma série de acordos econômicos e nucleares, que incluem a construção de 4 reatores na China. Começou hoje no Canadá a cúpula do G7. Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido vão tratar principalmente da crise comercial e política criada pelo presidente Trump com seus aliados ocidentais. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, deixaram claro que a Europa não vai ceder perante Trump. Por isso, tratam o encontro como sendo a reunião mais difícil em anos. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natali. Reunir por 2 dias governantes dos países mais ricos do mundo pode ser até uma boa ideia. É um pretexto para conversas que evitem conflitos. Esse tipo de encontro nasceu nos anos 70 na França por iniciativa do então presidente Giscard d'Estaing e aconteceu no castelo de Rambouillet, não muito longe de Paris. Pois bem, entre hoje e amanhã, um novo encontro acontece na província de Quebec, no Canadá. É o G7, ou Grupo dos 7. O grupo já se chamou G8, mas a Rússia foi expulsa em 2014, depois que invadiu e anexou a Crimeia, uma península que pertencia à Ucrânia. E agora, em lugar de G7, poderia muito bem ser rebaixado para G6. Isso porque os Estados Unidos não deverão assinar o comunicado final. E a culpa, vocês já sabem de quem é. É do presidente Donald Trump. Ele não concorda em nada com França, Reino Unido, Alemanha, Canadá, Japão e Itália. Esses países se preocupam com o aquecimento global, mas Trump se retirou do Tratado de Paris sobre o clima. Esses países defendem o livre comércio, mas Trump impôs uma sobretaxa às importações americanas de aço e alumínio, prejudicando o Canadá e a União Europeia. E, por fim, esses países querem a paz no Oriente Médio e na região do Golfo. Mas Trump se retirou do acordo de 2015, que impediu o Irã de construir a bomba atômica. As divergências são tão grandes que o presidente americano deixará o Canadá amanhã de manhã, antes do final do G7. Ele disse que precisa ir para Singapura, para se encontrar só na terça-feira com o ditador da Coreia do Norte. A verdade é que o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e o presidente da França Emmanuel Macron lideram hoje a resistência diplomática aos Estados Unidos. Nas últimas horas, os dois e Trump se atacaram pelo Twitter. E atentem para um detalhe. Macron se transformou na grande liderança europeia. A Alemanha de Angela Merkel, apesar do imenso peso da economia do país dela, é agora uma voz mais tímida, bem menor. É assim que o mundo gira. Boa noite. Militares israelenses mataram 3 palestinos na faixa de Gaza hoje. A ministra das Relações Exteriores da União Europeia cancelou sua visita a Jerusalém. Centenas de palestinos se concentraram em 5 pontos da fronteira com Israel para participar dos protestos da Grande Marcha do Retorno, que exige a devolução das terras palestinas tomadas para a criação do Estado de Israel. Esta é a 11ª semana consecutiva de protestos e coincide com a última sexta-feira do Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos.
Mais de 120 palestinos já foram mortos por Israel, segundo um balanço da autoridade palestina. Por causa da violência, a ministra de Relações Exteriores da União Europeia, Federica Mogherini, cancelou sua visita diplomática a Israel. E por aqui nós vamos terminando a semana com temperaturas mais baixas para quem gosta de um friozinho. Pois é, para quem não gosta, é bom se agasalhar e preparar o cobertor, porque essa próxima madrugada, olha, vai ser mais fria ainda do que a passou. Mariana Armentano com a previsão. O tempo se mantém aberto e firme em praticamente todo o Brasil. A chuva fica concentrada, como a gente vê no mapa, nessa faixa mais ao norte e no litoral da Bahia. E o ar seco de origem polar continua gelando o centro-sul do país e ainda provoca geada entre o Rio Grande do Sul e o Paraná. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas para esse sabadão? Em Curitiba, madrugada gelada, com mínima de 3 e máxima só de 18 graus. Em Porto Alegre, os termômetros ficam entre 5 e 20 graus amanhã. Já em Cuiabá, muito sol e calorão na casa dos 30 graus. E em Teresina, mais quente ainda, faz até 34 graus amanhã por lá. Vamos detalhar agora o estado de São Paulo? O ar frio e seco predomina sobre todas as regiões e mantém as temperaturas baixas, principalmente ao amanhecer e à noitinha. Ao longo do dia, o sol aparece e a temperatura sobe. A máxima não passa dos 24 graus em Marília, mas chega aos 29 em Votuporanga. Na cidade de Ribeirão Preto e Araraquara, faz à tarde até 27 graus amanhã. Já no litoral, teremos só 23 graus em Santos e também em Caraguatatuba. Em toda a faixa leste, assim como aqui na capital, podemos ter névoa ao amanhecer. E olha o frio que vai fazer essa madrugada. Teremos mínima de apenas 10 graus e a máxima amanhã à tarde vai aos 24. Aí no domingo esquenta, máxima prevista é de 27 e para começar a semana muito sol. Olha só, calor à tarde de até 28 graus na segunda-feira. A Justiça anulou a licença ambiental do reator nuclear que teve a pedra fundamental lançada hoje pelo presidente Temer, em Iperó, no interior de São Paulo. O Ministério Público Federal recorreu para que a obra seja autorizada pelo Congresso. Durante o discurso no lançamento da pedra fundamental do reator nuclear, Michel Temer disse que pretende tornar o Brasil autossuficiente na produção de radiofármacos, que são medicamentos utilizados principalmente no tratamento de pacientes com câncer. Segundo o presidente, o reator trará uma economia de 50 milhões de reais, que é quanto o país gasta para trazer de outros países esses remédios. A expectativa é que o equipamento fique pronto até 2024. Até 2022, o governo deve encaminhar para o programa 750 milhões de reais. Mas a Justiça Federal não liberou nenhum tipo de licença ou autorização para que o empreendimento aconteça de fato. A licença ambiental já é alvo de um inquérito civil público da Procuradoria da República em Sorocaba, que foi aberto em 2014. A PGR entende que o IBAMA não poderia ter concedido nenhum tipo de licença ou autorização para a operação do empreendimento nuclear antes da conclusão de estudos de impacto ambiental. Em junho de 2016, a Procuradoria ajuizou uma ação civil pública contra a Comissão Nacional de Energia Nuclear e o IBAMA. Qualquer atividade nuclear, mesmo para fins pacíficos, na avaliação do Ministério Público Federal, requer um controle democrático por meio de representantes eleitos pelo povo. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,4% em maio. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Segundo o Instituto, os maiores impactos no índice vieram dos preços de transportes e energia, com a gasolina respondendo sozinha por 0,15 ponto percentual da inflação do mês. No ano, a gasolina acumula alta de 6,82% e o diesel de 10,43%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Na quinta-feira, o dólar chegou perto de R$ 3,97. O real quase caiu de 4. Hoje, baixou para R$ 3,71.
Era só um pânico? Era um pânico, sem dúvida. Passou o problema? Nananina. O dólar caiu porque o Banco Central fez uma operação financeira equivalente à venda de dólares e prometeu fazer muito mais, vender dezenas de bilhões. Como o dólar estava em falta no mercado, por assim dizer, o preço subia. Mas o dólar voltou apenas para um dos níveis mais altos do ano. A febre baixou de muito alta para alta. Não foi apenas no dólar que houve problema. Houve coisa séria no mercado de juros. Havia muita gente querendo se livrar de empréstimos para o governo, títulos da dívida pública, como esses do Tesouro Direto. E havia pouca gente querendo comprar. Quando isso acontece, os juros sobem. Subiram um monte. Tanto que o Tesouro Nacional, que cuida da dívida do governo federal, comprou esses títulos. Foram 2 intervenções pesadas no mercado. Passou o pânico, mas as sequelas ficaram. O problema mais grave que ficou foram os juros mais altos. Estamos falando aqui do atacadão de dinheiro. Com juros nesse mercado mais altos, empresas investem menos. Tudo isso em si já prejudica o crescimento, mas também mexe com os ânimos de todo mundo, de consumidores e empresas. Quando o ambiente está com cara de crise, a crise aumenta. A causa mais imediata desse pânico foi política. Nossos problemas, como o governo quebrado, estão aí faz tempo, mas depois do paradão dos caminhoneiros, o caldo entornou de vez. O apoio popular à paralisação mostrou a revolta popular com a situação do país. Ao mesmo tempo, ficaram mais fortes candidatos a presidente que dizem coisas estranhas sobre o que fazer para consertar o governo quebrado na Pindaíba. Caiu a ficha de que não se sabe muito bem qual vai ser a solução da crise. Na dúvida, o pessoal do dinheiro foge para a retranca, vende ações, vende reais. Como tinha muita gente vendendo, os preços caíram muito. Quanto mais se perdia dinheiro, mais gente queria vender. O Banco Central e o Tesouro Nacional deram um remédio para a febre, mas a infecção ainda está lá e ninguém sabe qual antibiótico dar. Boa noite. Condenado a 4 anos de prisão por participar da chamada máfia das ambulâncias, descoberta da Operação Sanguessuga da Polícia Federal, o deputado estadual de Minas, Cabo Júlio, do MDB, se entregou hoje à polícia para começar o cumprimento da pena. O deputado estadual Cabo Júlio vai cumprir a pena de prisão em uma sala especial do Corpo de Bombeiros, na região da Lagoa da Pampulha, na capital mineira. A exemplo do tucano Eduardo Azeredo, que também cumpre pena no quartel dos bombeiros, Cabo Júlio está dispensado do uso de trajes de presidiário fornecidos pela Secretaria de Administração Prisional. O MDBista foi condenado em segunda instância pela participação na chamada máfia das ambulâncias, escândalo que estourou em 2006 e desviava verbas do Ministério da Saúde para a compra de ambulâncias superfaturadas em vários municípios do país. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais informou não ter sido notificada ainda sobre a prisão do deputado Cabo Júlio e, portanto, não tem ainda um posicionamento oficial. Ele deve ficar vinculado à casa até que alguém peça a cassação de mandato dele e o pedido seja deliberado no plenário da Assembleia. Antes de ser preso, o parlamentar do MDB gravou um vídeo lamentando a decisão da Justiça. É um dos dias mais tristes da minha vida, Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as novas medidas legislativas de combate à corrupção. Entrevisto o jornalista Fabiano Angélico, que é diretor da Transparência Internacional no Brasil e um dos líderes em defesa de projetos de lei de transparência governamental e também autor do livro Lei de Acesso à Informação, Reforço ao Controle Democrático. Muito obrigada, Fabiano, por estar conosco. Novas medidas contra a corrupção. Esse é o pacote com 70 itens que foi elaborado pela Transparência Internacional em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas e será apresentado ao Legislativo, ao próximo Congresso Nacional, que será eleito em outubro. Eu quero começar sabendo quais foram os critérios para vocês elaborarem esse ranking de 70 medidas contra a corrupção? Qual foi o ponto de partida e como é que vocês fizeram isso? Bom, boa noite a todas e todos, obrigado pelo convite. Bom, o ponto de partida é o seguinte, a gente precisa entender que o principal problema do país no momento é corrupção. Isso aparece em várias pesquisas, é a principal preocupação do brasileiro. Agora, de que maneira a gente resolve esse problema? Bom, acabar com a impunidade,
prender, decisões judiciais são importantes, claro, mas isso é uma parte da solução apenas. O importante é a gente garantir que isso não aconteça novamente. Então, portanto, é importante atacar essa frente, esse fenômeno, em suas várias facetas. Então, você tem fenômenos desde a relação entre o setor público e o setor privado, normas de transparência governamental, normas eleitorais também, acesso a cargos públicos, acesso a postos altos de decisão, a tribunais. Enfim, existe uma série de fatores que devem ser utilizados para, de fato, de maneira sistêmica, multifocal, enfrentar o fenômeno da corrupção. Bom, então eu estou entendendo que vocês elencaram setores e para cada setor um conjunto de normas. Agora, para saber como é que a coisa acontece em cada um desses setores, como é que foi feita essa pesquisa, como é que vocês descobriram os pontos da vulnerabilidade que predispõe à corrupção? Olha, existem basicamente duas linhas aí, Em primeiro lugar, a Transparência Internacional é uma organização que trabalha esse tema de corrupção há mais de 20 anos. Nós temos presença em mais de 100 países. Então, ali você tem um repertório de soluções que já foram testadas e verificadas em outros países. Então, isso é um ponto, O segundo ponto é o conhecimento que se desenvolveu no Brasil. Graças à Lava Jato e outras operações, você tem hoje um conjunto de documentos, informações, depoimentos que demonstram quais são as lacunas, como que a coisa pôde acontecer, como nós vimos nos últimos anos. Então, esses dois cenários nos permitiu, primeiro, desenhar algumas diretrizes. Bom, vamos trabalhar com prevenção da corrupção, vamos trabalhar com transparência, com compras públicas, com normas eleitorais, com funcionamento das instituições. Então, isso a gente elencou e aí, a partir daí, nós fizemos um convite para vários especialistas da sociedade civil, acadêmicos, pesquisadores, funcionários públicos que têm a prática do dia a dia, para que eles pudessem, num processo colaborativo, cooperar. A Fundação Getúlio Vargas foi uma parceira, então a gente construiu nesse processo. Bom, agora, Fabiano, já houve uma iniciativa, aquelas 10 medidas de combate à corrupção que foram encaminhadas ao Congresso Nacional e nós vimos o que aconteceu. O pacote foi assim absurdamente desfigurado, um descaso absoluto com o trabalho, com o projeto e com a opinião pública que acompanhou tudo. Foi na calada da noite, uma coisa horrorosa. Muito bem. Há mecanismos, há possibilidade de impedir, de prevenir, para que isso não se repita com esse novo pacote das 70 medidas? Olha, de fato é importante a gente lembrar isso, É claro que aquilo foi uma iniciativa que havia ali alguns problemas, a própria Transparência Internacional apoiou o pacote, mas tinha algumas críticas, mas de todo modo era isso, era um enfrentamento que a sociedade apoiava, um momento importante, mas isso foi desfigurado na calada da noite, E o pior, numa noite em que o Brasil inteiro estava chorando a tragédia da Chapecoense, Vamos lembrar exatamente a data em que aconteceu, lamentável. Portanto, é exatamente pensando nisso que a gente tem uma nova estratégia. Qual é a estratégia? É a gente tentar eleger congressistas que apoiem esse pacote. Portanto, e daí a estratégia de não apresentar esse pacote agora para este Congresso Nacional. Não. A ideia é apresentar para a sociedade, solicitar o apoio da sociedade para que ele fique atento a isso e para que ele apoie deputados, candidatos a deputado e candidatos a senador que apoiem essa medida. Porque aí o ano que vem eles poderão atuar. Eu vi que vocês vão também fazer uma campanha que é Unidos contra a Corrupção. Essa é uma campanha para motivar a atenção e participação da sociedade? Exatamente. A gente está preparando ainda o processo eleitoral formal ainda não começou, Nós não temos o nome oficial dos candidatos, as convenções não aconteceram ainda, mas assim que tivermos o nome de todos os candidatos a deputado e a senador, nós vamos exibir o nome desses candidatos na nossa plataforma. Eles vão ter que se comprometer formalmente? Exatamente, eles vão ter que se comprometer com essa agenda e daí o eleitor pode participar ficando atento a esse processo, escolhendo melhor os seus candidatos a deputado e a senador. A gente vai focar no Congresso Nacional, porque é uma parte importante, Às vezes a gente presta muita atenção no presidente, o governador, mas o poder legislativo é muito importante.
Então, o processo vai ser esse, né? Exibir, dar destaque para aqueles candidatos que apoiam e sugerir, né, enfim, convidar o eleitor a acompanhar e a votar nesse candidato. A principal arma, né, do brasileiro, não é a única, mas a principal é o voto. Bom, a última questão é o seguinte, eu vejo sim você bem motivado e otimista, mas a própria lei brasileira tem aí umas brechas que parece que garantem a impunidade. A história do foro privilegiado, do trânsito em julgado, não estava lendo agora, mas está lá na Constituição e pode voltar a prevalecer. O que pode ser feito e vocês podem fazer no sentido, né, de que essas brechas é que prevaleçam e continue o processo da corrupção institucionalizada como estamos vendo? Olha, eu tinha um professor que dizia que o combate à corrupção é como o cachorro correndo atrás do caminhão, né? Então, assim, a gente de fato tem que fazer muito barulho e tem que estar sempre ali atento, e parece que a coisa nunca, né, você nunca alcança e você tem que continuar fazendo barulho. Enfim, eu acho que o que acontece é que essas medidas prevêem essas lacunas todas, você mencionou o foro privilegiado, isso prevê. Então, acho que é o caso de toda a sociedade estar sempre atenta, estar sempre cobrando, a imprensa tem um papel fundamental nisso, a academia, vários setores da sociedade. É o papel de cada um, né, no seu espaço, continuar cobrando para que as coisas aconteçam e as lacunas sejam fechadas. Muito obrigada, Fabiana, e muito boa sorte. Eu agradeço, Uma boa sorte a todos. Para todos nós. Gamberini. Uma última notícia, 2 policiais militares foram presos preventivamente hoje, acusados de passar informações sigilosas da polícia para uma quadrilha que assaltou pelo menos 20 casas no Morumbi, na zona oeste de São Paulo. Segundo as investigações, conversas telefônicas mostram que os PMs Marcelo William Gábia e o soldado Fernando Soares dos Santos davam cobertura às ações dos ladrões, ao mesmo tempo em que faziam um patrulhamento dos bairros. A dupla também teria atuado passando informações durante um confronto no bairro que deixou 10 mortos em setembro do ano passado. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Bom fim de semana e até segunda. Hoje, 11h30 da noite, Maria Lídia entrevista o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PT, Luiz Marinho, em Hora do Voto.